That's what's the matter with the church today. Isto é o que aconteceu com a igreja hoje. That's what's the matter. We can't have revival today. Este é o problema pelo qual não podemos ter reavivamento hoje. That's what's the matter with the people today. They've been so drug over coals of everything and every ism that can hatch up till they don't know what is right and wrong. Isto é o que acontece com as pessoas hoje. Elas têm estado tão drogadas com tudo e cada ismo que surge até o ponto em que eles não sabem o que está certo ou errado. Exactly. She can't remember her Lord. She can't remember His Word. She can't remember the promise. Exatamente. Ela não consegue recordar de seu Senhor. Ela não pode se recordar da palavra dele. Ela não pode se recordar da promessa. That was what was the matter with Israel when Jesus come on the scene. They could not remember that a virgin shall conceive. Aquilo foi exatamente o que aconteceu com Israel. Quando Jesus veio à cena, eles não podiam se recordar que uma virgem conceberá. They could not remember that Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me." Amen. They had spiritual amnesia. Eles não podiam se recordar que Moisés disse: "O Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu." Eles tinham amnésia espiritual. That's exactly what the church has got today. He said it shall come to pass in the last days that these things would take place that we see taking place, and the church set just as dead as 12 o'clock. Amen. What is it? Spiritual amnesia. Isto é exatamente o que a igreja hoje tem. Ele disse: acontecerá nos últimos dias, que estas coisas aconteceriam, que nós vemos acontecendo e a igreja se senta tão morta quanto às 12 horas. Que é isto? Amnésia espiritual. Amen. We call ourselves Pentecostal and can't identify ourselves in the word that is preached in the power of the resurrection. And doing exactly what He said He would do. Nós nos chamamos pentecostais e não podemos identificar, e não podemos nos identificar com a palavra quando ela é pregada no poder da ressurreição de Cristo. E Ele aqui entre nós, realizando isto e fazendo exatamente o que Ele disse que faria. Then watch out. Our denominational system has got us into spiritual amnesia. Então observe, nosso sistema denominacional tem nos colocado numa amnésia espiritual. We're suffering, we don't know where we belong. One takes his papers from this church to the other church, and this ism and that ism. See? Nós estamos sofrendo. Nós não sabemos a que pertencemos. Um leva seus papéis desta igreja para outra igreja, e esta igreja, e este ismo e aquele ismo vem. What we need again is another Amos to come on the scene. But thus saith the Lord. O que nós precisamos novamente é de um outro Amós que venha à cena com assim diz o Senhor. Amen. Would we receive Him? Not like they did. Nós o receberíamos, tal como eles fizeram? They never received Him, they wouldn't receive Him today. Eles jamais o receberam. Eles não o receberiam hoje. He couldn't get his head in a place hardly to preach. Now that's exactly right, because the church is suffering with this spiritual amnesia. Ele não poderia ter sua cabeça num lugar dificilmente para pregar. Ora, isso está exatamente correto, porque a igreja está sofrendo com esta amnésia espiritual. Now, why? God promised in this last days, when the Son of Man would be revealed, according to Luke 17th chapter, at the sign that was taking place in Sodom would take place again, and agora por quê? Deus prometeu nestes últimos dias, quando o Filho do Homem for revelado, de acordo com Lucas 17, o sinal que aconteceu em Sodoma aconteceria novamente. And the people see it done, and some of them don't even believe it. E o povo vê isso acontecer e alguns deles nem mesmo creem. They think it's telepathy. They think it's a devil spirit. What is it? They're suffering with spiritual amnesia. Eles acham que é telepatia. Eles pensam que é um espírito do diabo. O que é isto? Eles estão sofrendo com amnésia espiritual. Exactly, they can't understand the Lord. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. What He was then, He is now. E exatamente isto. Eles não podem compreender o Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que Ele foi então, Ele é agora.
But what's happened? Just can't identify ourselves no more with the Word. Mas o que tem acontecido realmente não podemos nos identificar com a palavra. Why, she don't know whether she's a lodge or whether she's a church. Porque ela não sabe se ela é uma loja ou se ela é uma igreja. She don't want to be called a lodge and she can't be called a church. Because to be called a church would identify herself with Christ. Ela não quer ser chamada de uma loja e não pode ser chamada de uma igreja, pois para ser chamada de igreja deveria se identificar com Cristo. That gives her spiritual amnesia and she don't want to be called a lodge. Isto lhe causa amnésia espiritual e ela não quer ser chamada de loja. So it ain't the Pentecostal church, the Methodist church, the Baptist church, it's the Pentecostal lodge, Methodist lodge, and Baptist lodge. Because she can't be identified with the Word. Assim ela não é a igreja pentecostal, a igreja metodista, a igreja batista. Ela é a loja pentecostal, loja metodista e loja batista, pois ela não pode ser identificada com a palavra. And when the Word's made manifest, they still don't believe it. E quando a palavra se faz manifesta, mesmo assim eles não creem nela. Disease, spiritual amnesia. Can't identify themselves. They don't know where they belong. That's right. Isto é uma enfermidade, amnésia espiritual, não podem se identificar. Eles não sabem a que eles pertencem. Isto é correto. It's just exactly like hybriding something. As I've often said, I always thought one of the most dumbest things I ever seen was a mule. See, he's a hybrid. Isto é exatamente como que hibridizar alguma coisa, como eu tenho frequentemente dito. Eu sempre pensei que uma das coisas mais estúpidas que eu já vi foi uma mula. Vejam, ela é híbrida. See, his mother was a mare, his daddy was a donkey, and he don't even know where he belongs. Vejam, sua mãe era uma égua, seu pai um jumento, e ela nem mesmo sabe a que pertence. And the first thing you know, you can breed him and get a donkey and then get the mule, but the mule can't breed itself back again. E a primeira coisa que você sabe, você pode fazê-la emprenhar-se e obter um jumento e daí obter uma mula, mas a mula não pode procriar novamente. See, you can't teach him nothing. He's hard-headed. You'll never do anything. You can set them big long ears and he'll wait the longest day of his life just before he dies to kick you. Vejam, ela não pode. Você não pode ensinar-lhe nada. Ele é um cabeça dura. Você jamais dirá qualquer coisa. Você não pode acertar aquelas grandes e longas orelhas. E ela aguardará até o mais longo dia de sua vida, exatamente antes dela morrer, para te chutar. That's all. He's always waiting for something to bust it on you if he can. É tudo. Ela está sempre aguardando por alguma coisa para bater isto sobre você, se ela puder. That puts in mind a lot of so-called hybrid Christians. E isto me coloca em mente tantos assim chamados cristãos híbridos. They've hybrid in the church until they got the disease of spiritual amnesia. They can't reproduce nothing. Eles têm hibridizado a igreja até o ponto de adquirirem a doença da amnésia espiritual. Eles não podem reproduzir nada outra vez. Again. You talk about hybrid corn. Hybrid corn is nothing. It's the worst thing you ever put in your mouth. Anything hybrid. Eles falam a respeito de milho híbrido, que nada é. É a pior coisa que você já colocou em sua boca. Qualquer coisa híbrida. That's the reason you have to take these little hotbed plants and hybrid stuff and spray it and doctor it and baby it. Why? Because you can't keep the bugs off of it. Esta é a razão pela qual você tem que pegar essas plantinhas sensíveis, coisas híbridas, e pulverizá-las e medicá-las e animá-las. Por quê? Porque elas não podem manter os micróbios fora delas. But a genuine thoroughbred, you don't have to put no disinfectant on him. Mas um genuíno puro sangue, você não tem que aplicar nenhum desinfetante nele. They keep the bugs of unbelief off. But a real, genuine, spirited man. Ele tem poder em si mesmo de manter os insetos fora dele. Isto é o que se necessita para manter os vermes da incredulidade fora de um
um real e genuíno homem espiritual.